esse aqui mais perto da boca. Alô, som. Alô. Ok, vídeo. Bom, já nos preparando aqui para a nossa segunda palestra da manhã, agora com o reverendo Weber, a respeito das duas naturezas do Redentor. Então, nesse momento que a turma está chegando, eu gostaria de fazer duas recomendações literárias. A primeira, Pregação Reformada, do Joy Bick. Então, eu desafio você, é uma obra muito especial, vale a pena você investir. Então, Pregação Reformada, do Joy Bick. E gostaria de recomendar Princípios Bíblicos de Adoração Cristã, do reverendo Hermes Maia. Se você tem interesse em conhecer a orientação bíblica a respeito do culto, se você tem interesse em conhecer como a ordem do culto ou como a questão litúrgica foi tratada ao longo da história da igreja, um material excelente, é um material exaustivo, é um material riquíssimo. Então eu desafio você a conhecer a obra do reverendo Hermes Maia. Há outros livros do reverendo Hermes, mas eu quero recomendar para você Princípios Bíblicos de Adoração Cristã. Depois você passa no espaço literário e vê as duas obras, uma referente ao culto e a outra referente à pregação. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos cantar ao Senhor, bendizer o seu nome, exaltar aquele que é digno de todo louvor e de toda a adoração. Cantemos ao Senhor nesse instante. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei.
trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Amém. Você pode assentar-se. Reverendo Heber, por gentileza. Nós seremos elevados a Deus mais uma vez em uma palavra de oração, pedindo a Ele a sua misericórdia sobre nós. Oremos com a nossa irmã Sueli. Deus querido, muito obrigada, Senhor, por esta manhã tão agradável na Tua presença, na Tua casa, junto aos nossos irmãos, Pai, aprendendo um pouco mais do Senhor, da grandeza do Senhor. E nós gostaríamos, Pai, de humildemente pedir ao Senhor neste momento que o Senhor retire do nosso pensamento, do nosso coração, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir o nosso aprendizado. E use o Teu Filho, Senhor, em Tuas mãos, ó Deus, como vaso de honra, e que tudo que vier para nós, Senhor, fique gravado em nossos corações, Deus. Amém. Para que possamos lembrar sempre todo o nosso viver, para aprendermos cada dia mais a Te honrar, Te bendizer e glorificar o Teu santo nome verdadeiramente, sinceramente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero falar-lhes nesta manhã, em continuação àquilo que eu falei na palestra de ontem pela manhã, a respeito das duas naturezas do Redentor. E eu lhes expliquei o que natureza significa e o que pessoa significa. Eu não sei quantos estavam presentes ontem, dos que estão agora aqui, mas é importante que nós compreendamos claramente o significado de natureza. Tudo que existe tem natureza. Tudo na criação. Tanto os animados como os inanimados e como os racionais. Tudo tem uma natureza. Natureza é aquilo que faz com que algo ou alguém venha a ser o que é. Que sem essas coisas, ninguém é o que é. Se você deixa de ter alma, você não é um ser humano. Ou deixa de ter corpo, ou inteligência, ou coisa qualquer, você não é um ser humano. Então, a natureza é aquilo que faz com que nós sejamos o que nós somos. Por pessoa, eu disse que é aquilo que possui autoexistência. E eu disse que a Trindade possui quantas? Você que responde, possui quantas naturezas? Trindade, uma. Você já falou duas, né? Uma. Jesus Cristo, quantas autoconsciências na Trindade? 3. Você não vai esquecer mais. Quantas naturezas Jesus Cristo possui? 2. Quantas autoconsciências Jesus Cristo possui? 1. Quando eu vejo alguma coisa em Cristo que aponta para a humanidade dele, ele fala: quem que teve fome? Eu, disse Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede. Quando eu falo de alguma coisa que aponta para a divindade dele, é uma coisa extraordinária, aquele que conhece os corações dos homens.
ele fala, eu conheço. O que é dito de uma natureza ou de outra natureza deve ser entendido como se fosse a pessoa completa, tá? Quem tem fome? O Senhor Jesus Cristo. Quem que conhece os corações dos homens? O Senhor Jesus Cristo. Então, o que é próprio de uma natureza deve ser entendido como sendo a pessoa completa. Não esqueçam disto. Não façam muita separação. Não, isso aqui é homem, isso aqui é Deus. Não. Tudo é a mesma pessoa. Divina humana, é verdade. E eu estou usando aqui natureza humana, natureza divina, para lhes explicar estas coisas, porque eu disse ontem que Jesus Cristo é uma pessoa complexa, uma pessoa ímpar, uma pessoa inusitada. Ninguém é como ele, nem o pai dele é como ele, porque o pai dele possui só uma natureza, e ele possui duas. Nós possuímos uma só, mas não somos igual a Deus, porque nós possuímos a humana e Deus a sua própria, que é divina. E eu falei também que, diferentemente de nós, ele é Deus, e diferentemente de Deus, seu Pai, ele é homem. E eu disse também, e eu terminei ontem dizendo da necessidade de ele ser homem para ser redentor, para poder fazer o que fez. Para resumir o que eu disse ontem nesse aspecto, se o nosso Redentor não fosse homem, ele não poderia remir-nos. Não há redenção sem natureza humana, porque a ira de Deus vem sobre a natureza humana, ou seja, sobre o corpo de Jesus Cristo, sobre a alma de Jesus Cristo. Então ele tinha que ser humano para ser redentor. E vou falar uma coisa meio forte aqui: Deus não podia ser redentor, a menos que ele deixasse de punir. E se Deus deixa de punir, Jailton, o que ele nega? A si mesmo, nega a sua justiça, nega a sua santidade. Então, para poder redimir pessoas, Deus tinha que punir. Já para o seu governo, se não tem punição, não tem perdão. Não é possível haver perdão e punição ao mesmo tempo na mesma pessoa. É uma impossibilidade, porque se ele pune você, ele não pode ter misericórdia de você. Se ele tem misericórdia de você pessoalmente, ele não pode punir de você, porque misericórdia é suspensão da penalidade para mim. A única maneira de misericórdia e justiça serem colocadas sobre a pessoa é quando existe representação, isto é, quando outro toma o nosso lugar, recebe a punição. E quando eu recebo a punição, quando você recebe a punição, você não recebe punição coisa nenhuma. Você recebe perdão porque outro tomou o seu lugar. Tá? Isso que é muito importante. A representação só é possível quando o representante tem a mesma natureza dos representados. Foi isso que eu trabalhei em suma ontem. E hoje eu quero trabalhar sobre a necessidade de haver a natureza divina. Eu espero não me delongar, mas se eu delongar, vocês que se lasquem. A natureza divina. Se Jesus Cristo fosse somente um homem, e nada mais que um homem, ele não poderia fazer o que veio fazer em nosso lugar e em favor de nós. Ele apenas teria obedecido, guarde isto, ele apenas teria obedecido e morrido, mas sem poder ganhar para nós a redenção. E além disso, se ele fosse um homem, ainda que perfeito, morresse no meu lugar, eu poderia, digamos, ser salvo, isso hipoteticamente, mas ele ficaria preso à morte e não mais ressuscitaria da morte. Por quê? Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos?
porque ele é divino, pelo seu próprio poder. Mas não tendo o poder divino, ele permaneceria no estado de morte para sempre. Salva um e o outro vai para os quintos, e ele iria. Quinto aqui é dos infernos. Um homem, só homem não pode, um redentor, só homem não pode ser redentor. É uma impossibilidade. Então ele tem que possuir o outro lado da moeda. Ele tem que ser Deus para poder fazer a opção de coisas que vou trabalhar agora. Primeira coisa, o redentor tinha que ser verdadeiro Deus para ser um poderoso Salvador. Vou repetir esse verso logo para frente. Na oração chamada sacerdotal, Jesus fala assim, João fala de Jesus, ou melhor, Jesus fala de si mesmo, assim como lhe aqui é o Filho, assim como conferiste ao Filho autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O nosso Redentor é extremamente poderoso por causa da sua divindade. Vou repetir, se ele fosse somente um homem, ele não poderia realizar tão grande salvação. Eu estou falando essas coisas porque nós não damos muito valor ao fato de Jesus ser homem. Para nós Jesus é Deus e yes! O ser homem não tem tanta importância. Tem sim, tão importante quanto. Não existe redentor sem a humanidade. Isso. Não existe redentor sem divindade. E não existe redenção gloriosa, não existe redentor glorioso sem que ele possua a cara de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus. Hipoteticamente, se ele fosse só homem, ele seria salvador de uma só pessoa, porque é homem por homem, vida por vida. Mas porque ele é Deus, então ele pode morrer no lugar de muitos, ser suficientemente poderoso para representar muitas pessoas pelas quais ele morreu. Ele possuía autoridade. O texto fala aqui, assim como lhe, 17:2 de João, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. A palavra autoridade, a palavra grega de exousia, significa domínio ou poder. Ele tinha autoridade para salvar toda a carne, o que o texto fala. Conferiste autoridade sobre toda a carne, porque ele era Deus. E ele exerceu o seu poder para salvar muita gente, mas não necessariamente toda a carne. Poder ele tinha. Tu me deste poder sobre toda a carne, isto é, sobre toda a humanidade, mas por razões que eu desconheço em última instância, ele salvou todos aqueles por quem ele veio morrer. Quem são eles? Aqueles que o Pai entregou a ele, a fim de conceda autoridade e a vida eterna a todos os que lhe deste. Se fosse apenas um homem, ele seria um redentor michuruca, um redentor fraco, sem a onipotência que o caracteriza maravilhosamente. Aliás, a sua simples humanidade, se fosse somente homem, não lhe daria a condição de redentor. Porque alguém que é simplesmente homem não pode pagar o resgate de um homem sequer, porque é caro demais. Somente Deus homem pode pagar. A exigência do Altíssimo é sobremodo alta, e um homem, simplesmente homem, não pode pagar resgate. Por isso que eu falei de um redentor fraco. Como o segundo Adão que ele era,
ele tinha de fazer exatamente o oposto do que o primeiro Adão fez. Ele veio a ser absoluto, vitorioso sobre as tentações todas, coisa que o primeiro não foi. Ele teve que ser poderoso para vencer todas as tentações, e assim pudesse destruir aquele que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo. Alguém me perguntou aqui no intervalo sobre Jesus Cristo poder cair, pecar. Eu falei meio minuto com ele, porque eu estava para descer, e tem um livro meu que estava embaixo, chamado A União das Naturezas, que trata de 3 capítulos sobre as tentações de Jesus. Jesus, se fosse homem, simplesmente homem, ainda que santo, poderia pecar, porque a humanidade diz respeito à mutabilidade, e mutabilidade está ligado à finitude. Todos os humanos são finitos, portanto, tudo que é finito, tudo que é criatura é sujeito à mudança, tudo. Aliás, a natureza toda é sujeita à mudança. Por isso que é dito que o nosso Redentor poderoso e glorioso, ele sustenta, ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas se ele fosse só homem, ele não poderia fazer isto. Ele não poderia, ainda que perfeito, ser salvador poderoso e salvasse uma multidão inumerável. E essa obra é poderosa somente porque o ser divino assumiu sobre si uma natureza que ele não possuía antes, ou seja, a natureza humana. Ele não é um Redentor poderoso, não seria um Redentor poderoso se não fosse homem. É lamentável ver que na maioria das igrejas evangélicas de nosso país, eles apresentam um Redentor fracote, um Redentor que é incapaz e que dá pena de vê-lo, coitado. Dá pena de ver o Jesus deles, que foi incapaz de salvar cada pessoa, sem exceção do mundo, porque eles creem que Jesus Cristo morreu em favor e no lugar de cada pessoa, sem exceção. Fica um Jesus impotente, fraco, que depende da sua licença para você permitir que ele salve você. É possível que alguns de vocês ainda creiam nessas coisas. Se vocês não tomassem a decisão de aceitá-lo, vocês morreriam, porque Deus depende da sua anuência para salvar você. Oh, Redentor Michuruca, isso dá pena de ver. Eu morei em Itanhaém, no litoral de São Paulo, alguns anos atrás, e eu sempre conto isso porque isso me marcou bastante. Tinha lá um açougue. Você sabe o que é açougue, né? Aqui é a mesma coisa. Tem lugar que é casa de carne, tem lugar que então tinha um açougue bem no centro da cidade, e no açougue tinha um quadro assim na parede, e estava Jesus esticado ali na cruz, e da sua boca saía uma frase assim: bem que eu tentei. Bem que eu tentei. Essa é a teologia da maior parte das igrejas evangélicas de nosso país. Um Redentor que fez tudo, mas não conseguiu fazer aquilo que veio fazer, porque ele depende do uso que você faz, da capacidade que você tem de dizer sim ou de dizer não. É você quem decide. Ele propõe, e quem dispõe é você. Esse é um Redentor fraquinho. Eu tenho pena do Jesus assim, das igrejas fazerem de Jesus um Redentor tão fraco. Mas há um hino que normalmente as igrejas não cantam, que diz assim:
Redentor onipotente, é Jesus, meu Salvador. Aí ele continua. Poucos de nós vemos poder onipotente, poderoso Redentor. E aqui ele diz: Pai, tu concedeste ao Filho exousia, ou domínio, ou poder, ou autoridade sobre toda a carne. Continuando no mesmo assunto, o segundo ponto, o Redentor tinha de ser também divino para apresentar um sacrifício de valor infinito. Valor infinito. O Redentor que fosse somente homem não poderia fazer uma obra de valor infinito, porque homens só podem fazer coisas finitas que estão de acordo com a finitude da sua natureza humana. João 17:2, que eu li, mostra que o Conselho Trinitário decidiu que ele tivesse poder sobre toda a carne, isto é, a raça humana, porque ele é suficientemente forte para salvar cada elemento da natureza humana, e o seu sacrifício é suficiente, ou seja, poderoso para salvar todos os homens sem exceção. Mas ele resolveu não fazer assim. Ele resolveu dar a vida eterna a todos quantos o Pai havia dado a ele. Essa é uma doutrina muito dura para essa turma que eu falei, que tem um Jesus michuruca. Muito dura para eles. Porque na conta deles, Jesus Cristo morreu por cada pessoa, assim, só não tem nenhum ser humano por quem Cristo não tinha morrido. E eu pergunto, por que eles não são salvos? Porque eles não querem ser salvos. E por que alguns são? Porque eles quiseram ser salvos. Quer dizer, é o Redentor que fica na dependência de você, tanto para dizer sim, quanto para dizer não. Mas não é esse o Redentor que a Escritura apresenta. Não é esse o glorioso Redentor. Se ele fosse Redentor apenas humano, ainda que santo, ainda que sem pecado, ainda que sem defeito, ainda que pudesse redimir alguém, poderia tomar o lugar apenas de um homem. Isso hipoteticamente, não é a realidade. Ele podia tomar o lugar de apenas um homem. Seria vida por vida, como mencionei antes. Um homem substitui somente um homem, nada mais. Mas o Verbo assumiu natureza humana para tomar o lugar de muitos, resgatando todo o seu povo. Porque a Escritura diz que o nome Jesus, que é um nome que é dado ao Redentor quando o Verbo se encarnou, e significa Salvador do seu povo. Esse é o significado do nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o Redentor veio para salvar muita gente, uma multidão que acabou sendo tão grande que João chama de uma multidão inumerável, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Só um Redentor poderoso podia salvar muita gente com a morte só, com a morte de uma pessoa só. Mas era porque essa pessoa era divina também, além de humana. Não seria possível se o Salvador fosse apenas um homem, possuísse apenas a natureza humana, possuísse apenas as propriedades que você e eu possuímos. Mas além das propriedades que você e eu possuímos, ele possui a propriedade do seu Pai, porque ele é Deus como seu Pai, ele é Deus como o Espírito, e por isso que ele pode salvar, morrer em lugar de muitos, substituindo muitos. Terceira coisa, o Redentor tinha que ser divino para que pudesse suportar a ira divina do jeito que ele suportou.
a fim de libertar o povo da maldição da lei, ele teve que suportar a ira de Deus sobre si. Quando alguém é simplesmente homem, pode sofrer o peso da ira divina, só que ele fica debaixo de condenação e não escapa nunca mais da condenação. Se você não é um cristão genuíno, se você não foi trazido à vida espiritual, se você não foi um homem, uma mulher nascido de novo, você vai experimentar a ira divina. E você não vai ter condições de sair disto, porque é uma atitude de Deus que não tem volta. Porque você é impotente para satisfazer Deus. Você é impotente para, morrendo, satisfazer a ira divina, e Deus liberta você. Por que que quando um pecador morre, o pecador impenitente morre, ele vai para a condenação eterna? Porque não houve redenção dele. E porque ele continua a ser pecador para sempre e sempre, continua desobedecendo para Deus para sempre e sempre. A penalidade não conserta ninguém. A penalidade não reforma ninguém. E além disto, não termina nunca a penalidade. Eu costumava dizer, os mais antigos vão entender o que eu vou dizer. Vocês se lembram do tempo que a gente comprava uma casinha e ficava pagando BNH? Os velhos se lembram. Aí você não é velho assim. Aí você pensa assim, eu vou pago 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando você vai ver o seu saldo, você está mais, é maior o saldo, lembra disso? O saldo era maior e não terminava nunca. Assim acontece naquele que vai para a condenação. Ele sempre terá um saldo negativo, ele sempre é passivo de punição. Mas quando o Redentor veio para salvar muita gente, o pagamento que ele tem é um pagamento que Deus fala, uau, isso eu aceito, isso eu gosto. Porque Jesus Cristo tem 2 tipos de obediência. Isso aqui é uma outra aula de teologia que não dá tempo, mas vou só mencionar. Há 2 tipos de obediência que a gente chama em teologia de obediência passiva e obediência ativa. Na obediência ativa, ele obedeceu todos os preceitos da lei de Deus. Não tropeçou em nenhum deles. Mesmo quando ele era bebezinho, os pais deles cumpriram toda a lei. Ao 8º dia ser circuncidado, etc, etc. Tudo foi cumprido. E ele, quando começou a entender as coisas, como homem que era, ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus. E engulam o que eu vou dizer agora, porque eu não tenho tempo de tratar. A vida eterna vem pela obediência. O que o primeiro Adão não fez, desobedecendo, o segundo Adão fez, obedecendo. Então a vida vem pela obediência. Deixa eu falar uma heresia aqui. Nós obtemos vida eterna pelas obras. Nós obtemos a salvação pelas obras. E é verdade isto. Não sua, mas dele. Deus, eu vou falar outra heresia aqui. Deus não dá nada de graça. Deus cobra tudo. Mas ele não cobrou de mim, eu fui salvo pela graça. Não tem graça à parte de pagamento. É porque alguém fez o pagamento que você é salvo. Deus é santo para ignorar penalidade. Lembra que no tempo de João Figueiredo, o último presidente da ditadura, ele fez um decreto anistiando todo mundo. Sabe o que é anistia? Anistia é você ver pessoas presas, naquela época, e quando ele assinou o documento de anistia, ele cancelou a penalidade. Deus não cancela penalidade alguma. Deus tem que punir.
aqueles que punem, aqueles que são punidos pelos seus próprios pecados, aqueles que pessoalmente recebem a ira divina, não tem volta para eles, não tem perdão para eles. E é um pagamento que não satisfaz a Deus, como eu disse agora há pouco. Mas aqueles que têm os seus pecados pagos pelo substituto, aqueles que têm os pecados pagos por Jesus Cristo, estes conseguem, por causa da obediência ativa de Jesus, que obedeceu todos os preceitos. Então Deus aceita que Ele pague, que Ele sofra na sua carne, na sua humanidade, todos os meus pecados, a penalidade de todos os meus pecados. Ele aceita que Ele tome o lugar, porque Ele é santo, porque Ele é obediente, perfeito em todas as coisas. Se Jesus Cristo não fosse obediente em tudo, o Pai não aceitaria que Ele morresse no lugar de pecadores. A redenção é algo muito mais complexo do que você pensa. Jesus me salvou, e nós ficamos tudo, Jesus me salvou, e nos esquecemos que a salvação é pelas obras. A salvação, a vida eterna é pelas obras. Deus não dá de graça a ninguém. Acontece que você não paga. Lembra Isaías que fala assim, vinde, comprai e comei vinho e leite, vinde, comprai e comei sem pagar. Esta é a mensagem. Você não paga nada, mas outro paga e Deus recebe. Por isso que Ele, em recebendo o pagamento, Ele fala, ok, você não me deve mais nada. Eu dou de graça para você. Custou muito para mim, porque eu dei o que era mais precioso meu, o meu filho, para que eu livrasse você da condenação. E o meu filho livrou você da minha ira. E livrou não só você, livrou as pessoas todas que vieram a crer por causa de Cristo em toda a história humana. Por causa do Redentor ser divino. Porque só um Redentor divino podia assumir pena de tanta gente, ou penalidade de tanta gente. Se Ele fosse somente humano, Ele não teria forças para suportar o peso da ira divina em favor daqueles por quem Ele veio morrer, veio remir. Lembrem que quando Jesus Cristo viu o tratorzão de Deus passar por cima dele, ele ficou com medo. Cara, você tem medo de ir para os infernos porque é a culpa de um só, e você, se não é de Cristo Jesus, você vai enfrentar o peso da ira de Deus sobre você. Agora ele viu o peso da ira de Deus por causa de todas as pessoas por quem ele veio morrer, ou seja, aqueles que o Pai havia entregue a ele. E ele ficou com medo, por isso ele disse, Pai, se puder, me passa desta, me livra desta. Mas ele tinha consciência de quem ele era, do Redentor que ele era, e ele falou assim, Pai, vai firme, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele pôs-se sob a ira divina, para que você e eu não experimentássemos ira. Mas ele aguentou tudo, porque era um Redentor não simplesmente humano, mas o Redentor divino que dava suporte àquela carga pesada, a fim de que pudesse suportá-la. A quarta coisa, o Redentor tinha que ser divino para que pudesse salvar pecadores. Todos nós entendemos que ao Senhor pertence a salvação. Eu falei umas coisas pesadas no encontro da Fiel semana atrasada, que eu queria repetir uma daquelas coisas duras que eu disse lá. A salvação não é alguma coisa em que você toma parte. Eu disse assim, deixa-me falar mais uma heresia minha. E o pessoal riu, mas aí eu falei assim, como é que uma pessoa é salva mesmo? Como é?
Pela fé. Não é? Isso é o que se ouve. Coisa nenhuma. Você não é salvo por sua fé. Você é salvo pela obra trinitária da eleição do Pai, da redenção do Filho e da regeneração do Espírito. É o Deus triuno que causa você ser salvo. É o Deus triuno que faz você passar da morte para a vida. É o Deus triuno que faz com que a ira não venha sobre você. A salvação é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que serve a fé, você pergunta? A fé serve apenas para que eu desfrute a salvação de Deus nesta presente existência, aqui e agora. Fé é órgão de apropriação. Fé é o meio pelo qual eu me aproprio do que Deus fez por mim na história, antes do mundo existir, há 2000 anos na história do mundo, que Ele fez por mim e no lugar de mim. E eu sou salvo pela obra do Deus triuno. E Ele me deu a fé, para que eu possa me apropriar disto agora. Porque depois que você morrer, fé não existe mais, porque quando você morrer, você vai ver o complemento das coisas que nós esperamos, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, se você tem fé, use essa fé para você desfrutar gozosamente da salvação que há em Cristo Jesus. Lembra? Ouça esse velhinho que está lhes dizendo: a sua fé não tem valor nenhum diante de Deus. Mas como, pastor, eu aprendi sempre isto? Não, lembra, a fé é dom de Deus, não é alguma coisa que você tem por si mesmo. Porque a grande maioria do mundo não creu. Você creu, juntamente com outros irmãos. E se você creu, você tem que levantar os olhos para o céu e falar: obrigado, Senhor, porque isto é dom teu. A salvação, a fé é sua, mas não é porque você, dentro de você, organizou um sistema de tal forma que agora eu creio. Não, porque Deus deu vida a você, Deus acordou você, Deus fez você ressuscitado, e então agora as coisas de Deus fazem sentido quando pregadas. Então você crê nas coisas de Deus, e então você desfruta da redenção que há em Cristo Jesus. Estas são algumas coisas que apontam para a necessidade de Redentor ser Deus. Eu vi sobre a necessidade de ser homem, possuindo todas as qualidades humanas, todos os atributos humanos. Acabei de ver que é necessário ser Deus, o Redentor, para poder suportar o peso da ira de Deus, para poder salvar muita gente, porque se fosse só homem não salvaria muita gente. Aliás, nenhum homem, ainda que santo, ainda que perfeito, podia salvar qualquer, porque finito não pode salvar coisas finitas. Por mais bom, desculpe o português, que você seja, Deus não aceita que você morra. Mas é porque eu sou pecador, por isso que Deus não aceita. Eu sei, mas Jesus aceitou. Ele aceitou Jesus, porque primeiro, Jesus não está em Adão. Jesus não recebeu a penalidade de Adão. Jesus não é morto desde que foi concebido. Lembra que eu comentei ontem? A concepção de Jesus é uma obra tão complicada que precisou duas outras pessoas da Trindade para evitar que qualquer coisa pecaminosa de Maria passasse para aquele que estava no seu ventre. E Deus aceita Jesus tomar o lugar, porque Ele é homem perfeito, mas porque Ele é Deus perfeito. Deixa-me falar agora e eu vou encerrar. Necessidade das duas naturezas juntadas. Falei da necessidade da natureza humana, necessidade da natureza divina, agora necessidade das duas naturezas juntas. As duas naturezas juntadas, unidas indissoluvelmente, inseparavelmente, imutavelmente juntas.
torna uma realidade o fato de poder ser representante de pecadores. Eu repito, a possibilidade ou a realidade de ser representante de outras pessoas. Ele precisa ser representante, mas para ser representante precisa ser igual. Se ele fosse somente homem, ele poderia ser uma pessoa humana até que perfeita, eu já mencionei isto, mas ele não podia ser Salvador e muito menos poderoso Salvador. Se ele fosse somente divino, o Verbo simplesmente, ele não poderia sofrer as penalidades divinas no lugar de pecadores, porque ele não tem corpo humano, não teria corpo humano, não teria alma humana, e não podia sofrer a ira divina. As duas naturezas juntadas, unidas inseparavelmente. Há um livro que eu vi na livraria, que eu escrevi, que fala assim, a união das naturezas. Se você quiser conhecer este assunto, é muito belo. É um livrinho que para em pé, assim. Mas tem muita coisa que a maioria de nós pastores nunca lemos, porque nunca vimos no seminário. Eu aconselho você a ter esse livro para conhecer mais coisas sobre o seu Redentor. Portanto, ele não poderia ser Redentor se não fosse divino, ou melhor, se não houvesse as duas naturezas inseparavelmente ligadas. O Redentor, eu já disse isso ontem, precisava ser membro da raça humana. Não ter apenas aparência de homem, mas ser homem real, tivesse ascendência genética, tivesse toda a fisicalidade da sua raça, ser um membro da raça humana, ter as mesmas propriedades de todos os seres humanos que haveria de substituir. Sem ser Deus, ele não poderia ser chamado de Redentor onipotente, nem Redentor glorioso. O tema do congresso é sobre o Redentor glorioso. Ele não poderia ser glorioso se não fossem as duas naturezas unidas indissoluvelmente. Sem ser homem, não poderia ser Redentor. Veja, isso é muito importante, muito importante. Mais um ponto aqui importante. Essa união das duas naturezas era absolutamente necessárias para que ele pudesse ser mediador. Isso aqui é muito jóia. O que é um mediador? O mediador é aquele que se coloca entre duas pessoas em litígio, uma ofensora e outra ofendida, e Cristo se coloca no meio dessas duas pessoas para resolver a dificuldade das duas pessoas. Lembra que só há um mediador entre Deus e os homens, e Jesus foi o único capaz de ser mediador. Ser mediador é ser capaz de agradar a um e agradar a outros. Você lembra daquele deputado de São Paulo que na televisão falava assim, está tudo bem com você? O Celso Russomano, lembra? Tudo bem com você? Então está tudo em paz. Jesus Cristo é o único mediador que é capaz de satisfazer as exigências de Deus e é capaz de satisfazer as necessidades nossas. Ele é mediador, e ele não poderia ser mediador se não tivesse a mesma natureza do ofendido e não tivesse a mesma natureza do ofensor. Ele não poderia ser mediador. Os anjos não poderiam ser mediador. O verbo, simplesmente verbo, não poderia ser mediador. É necessário absolutamente esta união das duas naturezas para que houvesse mediador. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos e saiu a guerra do Golfo. Não, foi mais recente. Guerra do Golfo.
guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. E foi uma tristeza ver aquela mortandade toda. E vamos imaginar que alguém dissesse assim: olha, está aqui Estados Unidos de um lado e o Iraque de outro, vamos fazer uma mediação aí. Vamos arranjar um mediador. Que tal George Bush para mediar essa situação? Não poderia ser, porque ele representaria quem? Só um lado, e ele não satisfaria o outro lado. Mediador precisa ter a capacidade, por sua própria natureza, por sua própria essência, de satisfazer tanto a Deus, o ofendido, como satisfazer os ofensores, satisfazer as exigências de Deus e satisfazer as necessidades nossas. Somente com a união das duas naturezas, ou seja, a natureza humana com a natureza divina. Se o Redentor fosse apenas divino, ele satisfaria somente as exigências de Deus e não as necessidades humanas. Isso aqui é sério. Jesus mediador era um assunto que precisávamos estudar mais na igreja. É muito bonita essa figura de mediador. E ele é mediador porque ele também é... Como é aquele cara que paga a conta quando alguém empresta, ele paga a conta? Fiador. Ele é fiador. Isto é, ele assume as responsabilidades legais do ofensor ou do devedor. Porque ele assume as nossas penas, porque ele assume a nossa dívida, ele pode representar-nos. E porque Deus se satisfaz com a representação dele, porque é um cara joia, é um cara perfeito, é um cara impoluto, então Deus aceita. Isto é, só pode haver aceitação da parte de Deus, satisfação da parte de Deus e satisfação da parte nossa quando há a união das duas naturezas. Tem mais coisas, mas eu vou parar por aqui. Se quiser, compra o livro. O Redentor tinha que ter as duas naturezas unidas. Eu vi aqui nesta semana e ouço isso por todos os lados. O Redentor não, só passou a haver Redentor depois da encarnação. Não tem Redentor antes da encarnação. Não tem. Por que é que lá desde os tempos antigos Deus mandou que fosse oferecido um cordeiro? É didático. É que apontava para uma realidade que haveria de vir no futuro. Então um carneiro macho, sem mancha, era oferecido por cada família, significando que a redenção era alguma coisa futura. A redenção de Israel lá do Egito tinha uma natureza diferente, mas era redenção, né? Libertação do cativeiro do Egito. Mas a libertação do cativeiro do Egito era apenas uma sombra, apenas um antegostozinho de alguma coisa muito mais profunda que haveria de acontecer no futuro daquele povo. E hoje nós olhamos para trás e entendemos isto bem. Aliás, deveríamos entender isto bem. Jesus é o Redentor por causa da união das duas naturezas. Se não houver, não é Redentor. Parece pesado isso, não é? Porque sem Redentor não podia haver pagamento de pecados, não poderia, portanto, haver substituição. E uma palavrinha só, mas ele é Redentor em duas naturezas unidas para restaurar-nos à plena humanidade, para que nós pudéssemos ser aquilo que os nossos primeiros pais não fizeram ou não foram. Deus fez um negocinho que eu não entendo. Se eu fosse Deus não faria do jeito que ele fez, mas ele fez o que fez e ponto. Ele pegou Adão, botou ele no Éden, ele concedeu a capacidade de escolha contrária a Adão, de
a escolha contrária de fazer coisas que eram contrárias à sua natureza moral santa, e ele pecou. E Deus falou assim: todo mundo está ferrado nele. Em outras palavras, todo mundo está lascado nele. E ele fez isso, ponto final. Aliás, todas as coisas de Deus têm a ver com imputação. Imputação é tomar uma coisa que pertence a um, fazer pertencer a outro. O pecado de Adão foi imputado a todos nós. E o pessoal briga. E aquela turminha que eu falei no começo briga. Deus não tinha o direito de fazer esse troço. Deus não tinha o direito de imputar o pecado. Eu não estava lá. Como é que ele vai imputar a mim o pecado de Adão se eu não estava lá? Você já fez a pergunta do outro lado? Você estava lá na cruz? Você estava lá? Eu estava. Porque ele me representou. A representatividade de Adão é a mesma de Jesus Cristo. O resultado é diferente. Mas assim como todos nós estávamos em Adão, Deus nos fez, a todos aqueles por quem Cristo morreu, estar em Cristo Jesus. Justamente por causa da união das duas naturezas. Pastores, presbíteros, líderes, mulheres, professores de escola dominical, estudem isto, para vocês passarem uma ideia correta sobre quem o Salvador de vocês é. É uma manobra, é um plano de Deus espetacularmente inventado e aplicado. E amanhã nós vamos encontrar com Ele. E eu espero que você encontre com Ele. Porque, na verdade, o mundo inteiro vai encontrar com Ele. Crentes e incrédulos. Não pense que no inferno você vai encontrar o diabão lá com um garfo. Você vai encontrar o Senhor do inferno, que é Deus. Se você é crente, você vai encontrar com o mesmo Senhor, só que em circunstâncias diferentes. No primeiro caso, você vai estar lá pagando a penalidade dos seus pecados. E dessa situação, eu disse, não tem retorno, não tem volta. Mas quando você se encontrar com Deus, remido de Jesus Cristo, Deus vai falar com você: vinde, bendito do meu Pai. Jesus vai dizer para você: vinde, bendito de meu Pai, e tomai por herança, como é que fala? Toma posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque Ele botou, porque eu sei porque Deus escolheu você para ser salvo, para ser santificado, para ser isto e aquilo. É porque Ele amou você, tá? Só que eu não sei porque Ele amou você. E você também não sabe. Porque não existe razão nenhuma de Deus amar você. Você não oferece nada que provoque Deus o amor a você. Nada. Mas Ele amou você. E o amor dele por você está em alguma medida ligado a Cristo Jesus. Porque Deus nos amou em Cristo Jesus, assim como nos escolheu em Cristo Jesus. Assim como nos redimiu em Cristo Jesus. Nada é fora de Cristo. Nenhuma bênção. Daquele que era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E tinha essas duas naturezas, a humana e a divina, imutavelmente ligadas, inseparavelmente ligadas, de tal forma que para sempre e sempre Ele será o Redentor divino humano. Nunca mais só o Verbo, como nunca foi só humano, mas o Redentor divino humano. E Deus ajude vocês a entenderem o que é possível de entender destas coisas. É um mistério muito grande, mas nós temos que fuçar a Escritura, nós temos que mergulhar na Escritura, a fim de que nós possamos ter uma ideia melhor de quem o nosso Redentor é. Assim Deus nos ajude, amém.
Nós estamos finalizando. Pedir ao presbítero Simonton para nos elevar a Deus uma palavra de oração nesse instante. E eu convido você para retornar à noite às 19h15. Nós iniciaremos a terceira palestra com o Dr. Palmer, dentro do fluxo do estudo dos pactos, e no segundo momento a exposição será com o reverendo Hernandes. Então hoje, a partir das 19h15. Presbítero Simonton, por gentileza. Por favor. Oremos. Bendito e eterno Deus, como é bom meditarmos na gloriosa obra do nosso Redentor. Como é bom lembrar dos feitos do Teu Filho em nosso favor, pois nada poderíamos fazer que agradasse ao Senhor, pois somos adâmicos, pecadores, e, ó Deus, nada podemos apresentar diante de Ti que justificasse a nossa salvação. Mesmo assim, quis o Senhor enviar o Teu próprio Filho para morrer a nossa morte, como já cantamos aqui. Ó Deus, para sofrer com a ira do braço do Senhor, que era destinado a nós. Louvado seja o Teu nome por tão grande graça e misericórdia. Ajude-nos, ó Pai, a todos os dias lembrarmos dessa verdade e humildemente vivermos em Cristo e anunciando a Sua obra para tantos quanto não Te conhecem ainda. Perdoe-nos naquilo que temos falhado, naquilo que temos errado diante do Senhor, e volve para Ti os nossos corações. Ó Deus bendito, continue abençoando os Teus servos. Lembramos aqui o pastor Heber Júnior, o pastor Palmer, os demais pastores que estão nos trazendo a palavra. Ó Deus, permite que cada um deles tenha uma palavra fiel para trazer para o Teu povo. Continue dando saúde, vida, paz e alegria nesta obra. Guarda-nos no restante desse dia, dando-nos a Tua companhia, a Tua direção e o Teu amparo sempre. Louvamos a Ti, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, desejo a todos um bom almoço, lembrando que o espaço literário está funcionando. Deus vos guarde e até a noite.